A minha relação aqui com esta casa, pronto, já vem dos meus tempos de infância, porque nos muros, nos terrenos junto aos muros limítrofes aqui da casa, existia um pinhal que era utilizado pelas crianças e pelos jovens nesses tempos longínquos para brincarem, para jogar a bola, para andar aos ninhos. Naquela altura, hoje não tem esse hábito, mau, não é? Mas naquele período, naquele tempo, tínhamos o hábito de andar às vezes aos ninhos. E, portanto, já dos meus tempos de menino, portanto, sempre conheci, para nós, ainda sou do tempo de conhecer uma casa do Conde Vizela. Depois ela mudou de dono, passou para a propriedade, penso que veio até os dias de hoje, do Quinta de Rui Badab, de Elfim Ferreira, portanto, a família de Elfim Ferreira. E pronto, e depois ao longo dos tempos eu vim viver aqui para próximo, portanto eu morava próximo da entrada da zona agrícola daqui da Casa Salves, portanto junto à Rua Salves. O Sr. Belmiro nasceu em que ano? Eu nasci a 30 de maio de 1951. E então os seus pais já viviam aqui? Os meus pais não. É assim, eu sou natural de São Mamede em Festa, que é onde resido neste momento. Foi onde eu nasci. E os meus pais, nenhum nem outro, a não ser, não, o meu pai era natural aqui da freguesia de Lordelo do Ouro, mas numa zona afastada daqui da Casa Salves. A minha mãe é que era de Sinfãs e veio, como era hábito naquele tempo, o tempo de guerra, de vir servir para o Porto, portanto, com 10 anos. E, portanto, esteve a trabalhar, portanto, vinha novamente para a cidade para servir nas casas ricas que havia no tempo e, portanto, no caso da minha mãe, foi servir para uma casa que era um industrial de padaria. O meu pai, que já faleceu, e a minha mãe também já faleceu, também trabalhava na área da padaria, conheceram-se e, pronto, se casaram. E, entretanto, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, quase 10 anos, portanto já tinha essa filha. Construíram uma casa, que é onde eu resido hoje, e procuraram, portanto, estabelecer-se também com uma padaria. Isto na zona de São Mamede em Festa. Vieram, então, em 1955, era eu, portanto, com 4, 5 anos, morar, então, aqui para a Rua Salves, que esse edifício ainda lá existe. Porque foi aqui que estabeleceram a padaria. Portanto, estabeleceram ali a padaria. E portanto, nós tivemos a padaria até 1967, que foi o ano que o meu pai faleceu. Depois eu trabalhei no outro lado, pronto, mas ali, em relação à casa, a relação depois ali manteve-se, porque na zona agrícola, portanto, era um mercado de hortaliças e de frescos, batatas, vinho, tudo, cebola, tudo os produtos hortícolas, eles vendiam ali, portanto, o caseiro, portanto, produzia a zona agrícola e vendia os produtos à população. Portanto, as pessoas entravam ali, tinha ali uma viela, as pessoas chegavam ali à casa, entravam, portanto, faziam as compras. Portanto, nós conhecíamos aquilo ali quase, e aquilo veio praticamente até para lá do 25 de Abril. Está a falar da casa? Da Casa Agrícola, portanto, da Casa do Caseiro, porque aquilo tinha um caseiro, não é? Tinha a chamada Zona de Jardins e depois tinha a Zona Agrícola, que ainda existe hoje, só que a zona hoje agrícola só está um bocadinho para fazer uns canteirinhos das escolas, não é? Que tem ali aquelas coisinhas para fazer aquelas experiências. Tem os animais, não é? Também tinha, portanto, eles também tinham animais. Portanto, e tinham a Casa da Eira, não é? Porque agora está transformada, portanto, em uma zona de exposição. A Casa da Eira está numa zona de exposição, não é? Embora o eirado ainda lá está, não é? E o resto dos outros compartimentos estão agora ocupados com escritórios, não é? Com gabinetes de serviço. E as pessoas vinham todos os dias da portanto, semana? Não, vinham sempre, quando precisavam vinham aqui. Portanto, aquilo funcionava diariamente, não é? E de acordo com os horários que o caseiro tivesse disponível para atender. Depois veio o 25 de Abril. Portanto, até essa altura, portanto, a sensibilidade que hoje é ambiental, portanto, aquilo não se falava em nada disso, não é? Estávamos a falar ali num período em que, portanto, as pessoas viviam o seu dia-a-dia com dificuldades, já naquele tempo,
E portanto, não havia essa relação. Eu andava no serviço militar, portanto, quando veio o 25 de Abril, e pronto, e daí houve o despoltar de toda a atividade, digo eu, de coração aberto, para as pessoas poderem participar na vida cívica e alterarem. Portanto, muitas coisas que estavam mal, tentar. Então, eu estive no serviço militar, a primeira atividade que eu desenvolvi no campo cívico foi no movimento de moradores. Portanto, o primeiro movimento das comissões de moradores, portanto, as pessoas juntavam-se. O que hoje parece estar na polémica na ordem do dia das chamadas casas de volutas, foi logo o grande movimento no 25 de Abril, foi a ocupação das casas que estavam de volutas, não é? Pessoas que viviam nas ilhas, não é? Em más condições, havia casas que estavam vazias há muitos anos, aquilo foi a ocupação das casas de volutas, que é o primeiro movimento. Hoje, portanto, isso hoje é um atentado à propriedade, não é? Já naquela altura também era um atentado à propriedade, mas havia aqui a associação, que depois deu lugar a uma associação de moradores, tivemos sempre um critério de muita responsabilidade. Ou seja, as casas foram ocupadas, tentava-se procurar depois quem eram os proprietários e tentou-se fazer, em muitos casos deles, quase todos eles foram feitos, contratos de arrendamento, portanto, alugarem as casas para ficarem legais. A única que, por sinal, acabou por o proprietário nunca estar de acordo em aceder, foi precisamente onde ficou constituída a sede da associação, que nós não largámos, que ainda hoje há uma farmácia, não sei se conhecem, havia uma farmácia ali num largo, que é a Farmácia Magalhães. Esse edifício ainda felizmente foi evitado de ser deitado abaixo, aí era a sede da associação. O proprietário tentou por milhentas maneiras e correu o risco de ficar sem a casa, portanto nós só realmente aí também não chegámos a esse extremo, porque naquela ocasião havia o chamado Conselho da Revolução Militar, que a gente ia ali ao quartel-general, ia lá e eles passavam-nos um documento em que, desde que se tivesse provado que a casa estava desocupada há mais de não sei de quantos anos, ela passaria automaticamente para a propriedade de quem o tinha ocupado. Eles perdiam o direito e houve muitos casos desses que aconteceram. Há muitos partidos hoje oficiais, que estão em sedes que foram ocupadas nesse período e que passaram à propriedade deles por essa via. Como é que foi iniciado esse movimento de moradores? Esse movimento de moradores... As pessoas só vinham aqui para comprar os produtos. Sim, mas isso era aqui. Mas esse movimento de moradores é independente disto. Okay, até porque a zona é diferente. Esta zona aqui é mais junto ao bairro. O bairro já existia, não é? O bairro sempre foi aqui alimentado por aqui. Portanto, muita gente aqui... Okay. Portanto, seria lá o grosso dos consumidores, das pessoas que vinham comprar, seriam aqui da zona do bairro que só havia, este não havia, este aqui agora que tem este problema, isto não havia, portanto isto aqui era tudo pinhal, esta zona aqui toda, onde está agora o bairro todo, isto era tudo pinhal, que estas fotografias que eu tenho aqui, era tudo pinhal, portanto, também era uma zona que era utilizada de verão, havia ali uns centros, ali onde agora é o Parque da Pasteleira, aquela do Parque Urbano, aquela zona ali havia ali um descampado, era onde nós fazíamos as festas de verão, que eram os piqueniques, com aqueles grupos que tocavam música, aqueles bombos, pronto, aquelas festas que havia, portanto, eram feitas de verão, ali sardinhadas, não é? Portanto, aquilo era autorizado para isso. Agora, aqui na zona mais onde eu vivia, a zona de moradores ali, o que disputou esse movimento, por um lado, foram os jovens, que, portanto, mais novos do que eu, que são hoje alguns que estão no meu grupo com 4, 5, 6 anos mais novos do que eu. E esses estudantes liceais, quase todos liceais, que hoje são formados, hoje praticamente engenheiros, doutores, médicos, e, portanto, felizmente para eles, eu andei um bocado a marcar passo. Mas pronto, e era aquela generosidade, aquela vontade, e depois aquele estado revolucionário que se viveu naquela altura. Eles é que encabeçaram para a formação da Constituição da Comissão de Moradores e dinamizaram essa ocupação de casas que as pessoas conheciam, que estavam vazias, para alojar moradores que viviam em miséria quase extrema em casas em ilhas. Que aqui era uma zona também, ainda ao fim de 50 anos, a vergonha de nós todos, algumas dessas ilhas ainda existem e ainda vive lá gente. Esse movimento de seguir ao 25 de Abril teve esse impacto de dinamizar essa ação. Relativamente à questão ambiental, eu já falei aqui da outra vez, que era o grande problema, o drama do Porto nesse tempo era o lixo. Nós vivíamos o Porto, e quando falo no Porto é o Porto todo, nem é o Porto só aqui de Lordelo, era o Porto todo, o centro da cidade. Estou a falar da década de 70, 80.
nos anos 74, 75, isto antes de 74. Okay. Portanto, naquela altura o lixo era o cartaz turístico da cidade do Porto, era o lixo. Na Avenida dos Aliados havia montes de 100 em 100 metros, porque as pessoas dos estabelecimentos, porque estamos a falar de 74, 75, o Porto era muito habitado, aquele casco velho, as colmeias humanas, vocês com certeza já ouviram falar nisso, casas com 14 e 15 pessoas lá dentro, em quartos, não é? Aquilo vivia, portanto, as famílias viviam, hoje não está lá nada, foi tudo centrifugado, não é? Disparou para lá fora as casas velhas, os velhotes foram morrendo, os novos foram casando, foram arranjando casas para a periferia, porque depois começou realmente, é o que acontece hoje, foi sempre acontecendo. As rendas sendo sempre mais caras no Porto. No centro foram despejadas para Gaia, Matosinhos, foram, e cada vez vão mais, não é? Porque agora Matosinhos, Samamé, Gondomar, sei que já começa também a secar e a pessoa começa já a ir parar à trofa, quando dá por ela já está na trofa, Paredes, já está a andar ao para lá, não é? É a tal mancha de óleo, não é? Como eles falam, que a gente vai indo, mas é com os mais necessitados, não é? E então, esse cartaz do Porto, portanto, com a formação da Comissão de Moradores, o primeiro movimento que foi gerado na Comissão de Moradores era a campanha contra o lixo, portanto, para evitar o lixo. O presidente da Associação de Moradores é uma figura que por nome pode não dizer nada, mas se eu disser quem ele é o pai, você já vos vai dizer tudo, que é o pai do Rui Veloso. O pai do Rui Veloso era o presidente da Assembleia Geral, foi nomeado, portanto, constituído, presidente da Assembleia Geral da nossa associação. Isto em 74, 75, portanto 74, 75, não é? Ainda como Comissão de Moradores, e em 76, nas primeiras eleições autárquicas, ele é eleito Presidente da Câmara do Porto. O Aureliano Veloso é o primeiro Presidente eleito independente, numa lista do Partido Socialista, é certo, mas como independente. E quando chegou a Presidente da Câmara, a Presidência da Câmara, está aí essa documentação, e como já levava o rastro daqui da nossa zona, o grande movimento dele como Presidente da Câmara nos serviços, porque era a Câmara que também tinha os serviços, agora já tem novamente, mas tinha os serviços naquela altura de limpeza. Foi ele que começou a fazer a atualização da frota, porque aquilo, o lixo era recolhido em caminhonetas de caixa aberta e à pasada. Portanto, vocês estão a ver, isso para vocês nem imaginam, vocês nem sonham o que é isso, não é? Aqueles trabalhadores sem luvas, sem nada, aquilo, não é? Aquilo era aquelas coisas de penduradas nas caminhonetas, a caixa aberta, talvez os caminhões que carregam terra, não é? Vocês caixa aberta, e depois os montes, o lixo era despejado, as pessoas vinham com os baldes, punham ali tudo para o monte, que eram chamadas montoreiras, e as pessoas chegavam ali, portanto, os trabalhadores, portanto, e ele, como Presidente da Câmara, começou a fazer logo, a comprar viaturas fechadas, portanto, a começar a recolha a ser viaturas fechadas, começar a criar contentores, porque não havia, não é? E uma coisa que dinamizamos, já estávamos a fazer aqui na nossa associação, e ele passou a toda a cidade, que foi a campanha do saco. A campanha do saco foi começar a habituar as pessoas, em vez de despejar o balde, pôr o saco do lixo fechado à porta. E os caminhões começavam a fazer a recolha ao fim do dia, a partir das 8 da noite, faziam os circuitos e a recolher os sacos e a deixar, a começar o primeiro passo para eliminar as montoreiras. Portanto, isto foi tudo dinamizado, isto até mais ou menos até encostar a ele sair a 79. O bichinho foi metido e a Câmara, portanto, hoje é modelo a nível quase mundial em termos de lixo. De resíduos, neste momento agora já nem se fala em lixo, fala-se em resíduos, aproveitamento de resíduos, e também muito à custa de uma coisa que também naquela altura, também há documentos da minha associação, que depois foi constituída, que nós nos batemos logo por aquilo, que era a estação de tratamento de lixo e de esgotos. As esgotos só em 92 ou 93 é que houve a primeira, a do Freixo. E depois, passados uns anos, é que houve, porque os esgotos do Porto também não tinham tratamento nenhum, aquilo era direitinho para o rio e para o mar. Não é? Portanto, o Porto estava, ambientalmente e ecologicamente, estava no fim da causa. Quer dizer, beneficiou disso porque depois, quando começou a ter os equipamentos para resolver esses problemas, são equipamentos já hoje topos de gama quase. Não é? E é a Lipor, portanto, o caso da Lipor, que foi constituída depois pelos municípios, não é? Que constituíram essa... Portanto, centralizaram esse tipo de recolha. Como é que aparece a minha associação de ambiente? Aparece a minha associação de ambiente porque começam a surgir as ameaças. Portanto, o despertar da defesa ecológica começou a surgir em alguns membros. Dos que faziam parte da Comissão de Moradores. Na parte da Comissão de Moradores.
portanto, em que eu também era um dos dinamizadores. E então, nessa altura, esse tal Pinhal, onde hoje é o Parque Urbano da Pasteleira, a Câmara já tinha um projeto urbanístico para continuar a crescer a parte urbana daqui desta zona. Portanto, há aquelas que a gente chama a Pasteleira Rica, que é do outro lado, não é? E depois só sobrava aquele Pinhal, que é agora onde está aquilo ali, e ali também era mais uma urbanização. Aquilo era para ser ocupado como uma urbanização. Se não houvesse 25 de Abril, era o que lá estava. Como surgiu o 25 de Abril, ao despertar da questão do ambiente, e sim senhora, não senhora, aquilo é uma zona verde, nós aqui não temos, aqui não há espaço, e começámos a lutar pela defesa da mata da pasteleira, que ela lá está. Como isso implicava, portanto, quem era o opositor? Era a Câmara, não é? Portanto, nós tínhamos que, de certa maneira, fazer oposição à Câmara. Depois havia umas pessoas que estavam à frente da associação, que também tinham, o Arliano Veloso também tinha sido presidente da Câmara. E eram de uma corrente menos, menos revolucionária. Portanto, já sentia um bocado o choque. Também havia um choque de gerações, não é? Porque, portanto, essas pessoas, caso do pai já faleceu, não é? Portanto, mas a mãe ainda é viva. Vai fazer 100 anos, agora, dentro de pouco tempo. A mãe do Rui Veloso ainda é viva. Mas é uma diferença, neste caso eu tenho 70, portanto, são quase uma diferença, neste caso, de quase 30 anos. Portanto, eu sentia um bocado esse choque. Então, para conseguirmos assumir e vincar a posição lá de confronto com a Câmara, nós só tivemos uma hipótese, foi realmente constituir o núcleo de defesa do meio ambiente do Loureiro do Ouro, não é? Que é a minha associação. Então, quando era preciso fazer na questão ambiental o confronto com a Câmara, era o núcleo de defesa do meio ambiente. A Associação de Moradores deixou de ser referenciada nesse aspecto. Apoiava, por exemplo, nós tínhamos o núcleo que ia apresentar propostas que nós depois apresentámos a nível da Assembleia de Freguesia. Não tínhamos poder de o fazer. Era a Associação de Moradores que fazia, porque a Associação de Moradores tinha, agora não tem, mas naquela altura, pela primeira Constituição, na primeira Constituição, não é, de portuguesa, de 1976, as comissões de moradores e as associações de moradores tinham assento e só não tinham direito a voto, mas tinham direito a participar nas assembleias de freguesia. Hoje não têm. Hoje falam como ao público em geral se quiserem intervir, mas nem são tidos nem achados. A sua associação, essa ambiental, é criada então... Em 1978. Okay. De origem é de 78. Em 78, em 25 de novembro de 1978. Também não é por acaso o 25 de novembro. Mas... Depois também outra situação que nos movimentou na parte ambiental era as linhas de água, os ribeiros, que estavam transformados em esgoto, portanto, porque havia muita indústria, nessa altura havia muita indústria na cidade do Porto, e aqui em Lourdel havia muitas fábricas e oficinas, muitas delas praticamente no trajeto das próprias linhas de água, porque a linha de água servia do esgoto. Portanto, tudo o que fosse de drenagem de esgotos dessas fábricas, dessas empresas, já para não falar em muitos habitacionais, não é? Também havia muitas ligações clandestinas, porque não havia saneamento. O Porto aqui, a nossa zona aqui, ainda há aqui bocados de rua aqui em Alves, ainda há aqui bocados de rua que não têm saneamento. Do hotel, vocês conhecem o hotel, o Ipanema? O Hotel Ipanema Parque. Ali do lado de Campo Alegre. Há ali uma zona até chegar aqui abaixo, onde andam agora a fazer uns arranjos de umas obras, que é o que falta de fazer o arranjo da Rua de Serralves. A Rua de Serralves foi agora beneficiada e só agora, nesta beneficiação que estiveram a fazer, é que estiveram a fazer a ligação de algumas redes de saneamento que aqui ainda não havia. E foi até lá abaixo a beira da farmácia, que é próximo daquilo que eu há bocadinho estive a dizer. E depois ainda há, até mais abaixo, um bocado, até umas urbanizações que fizeram lá, que fizeram a ligação do saneamento. Mas do hotel, que vem de cima de Serralves, até aquela zona ali, ainda não tem. Ainda muitas coisas dos esgotos correm pela berma da rua, que era como escorria naquele tempo de 74, 75. As pessoas despejavam as fossas a balde para a rua, naquele tempo. Então, também as linhas de água, e já a chegar aos anos 80, aparece... porque entretanto, onde é que aparece a casa? Aqui a Casa de Serralves. Na primeira junta de freguesia de Lourdel, em 76. O presidente da junta, que era um morador também de cá, o arquiteto Teixeira Lopes, também já faleceu, a bandeira dele era porque esta casa estava abandonada. Abandonada, entre aspas. A zona agrícola estava a trabalhar, não é? Estava limpa, mas aqui a casa vivia a senhora, não é? Com a filha e com o genro.
mas a zona dos terrenos, os terrenos daqui da casa estavam todos ao abandono. Portanto, as estufas estavam todas podres, tudo caído, era tudo cheio de silvado, que é umas fotografias que eu tenho aí, que eu tenho aí, mostrei, embora poucas, que eu conseguia tirar, porque começaram a falar que a quinta ia ser vendida para a ocupação urbanística. E depois nós começámos também a envolver-nos aí nessa, e fomos descobrir que a própria Câmara, no projeto que tinha da construção da urbanização da Mata da Pasteleira, previa um arruamento que cortava a zona agrícola a meio. E esse mapa que eu deixei ficar aí, então tinha um arruamento que cortava, era a própria Câmara que ia abrir a possibilidade de urbanizar a zona agrícola, porque a zona agrícola era a única que estava cobiçada para ocupação urbanística. Nunca, pelo menos que a gente soubesse, nunca foi colocada a hipótese da ocupação ou de deitar abaixo a parte da casa principal. O Presidente da Junta, numa célebre, ele era um bocado desse género, chamava eles, o Mário Soares depois fez isso uns tempos à frente, as tais sessões abertas. O que eram as sessões abertas? Vinha com o Executivo, não é? Com o Executivo eram 7 pessoas, o Presidente e os seus vogais e os secretários e não sei o quê. Eram constituídos 7 pessoas, depois a Assembleia de Freguesia tinha mais 19 e ele então organizava uma vez por mês, era uma reunião e então juntava as pessoas todas que viessem do Executivo, não sei o quê, hoje vai ser na Pasteleira, hoje vai ser lá embaixo na Rábida, outra vez vai ser não sei onde. Fazia essas reuniões descentralizadas, chamava ele que era descentralizar, ouvir as pessoas e não sei o quê, fazia na rua, quer dizer que era na rua. Então, uma das que fez foi aqui à porta de Serralves, da casa de Serralves. Aí juntou muita gente, claro, os jornalistas vinham fazer a notícia, e depois no outro dia as notícias era Quinta de Ribadave, que era como se chamava naquela altura, Quinta de Ribadave será o futuro pulmão verde da cidade, e mais não sei o quê, notícias. A senhora daquilo pegou e fechou ali aquilo e acabou o negócio, que acho que deixava fazer visitas e a partir dali deixou de deixar a possibilidade de entrar aqui para a casa, a senhora, a proprietária. E então, nessa altura, surgiu, portanto, somámos mais uma bandeira às lutas que a gente vinha a travar. Mata da Pasteleira, Ribeira da Granja, Quinta de Ribadave. A Quinta de Ribadave, que vocês viram aí duas ou três notícias, várias vezes foi motivo não só de denúncia por tentativas de ocupação, como de tentativa, não é tentativa, de concretização de retirada de bens. A relação depois com esta casa foi sempre a partir desse ponto. Depois o Estado adquire a casa, nomeia uma comissão administrativa, que geriu a casa há alguns anos, não é? até fundarem depois a fundação e criarem os órgãos administrativos que agora têm. E essa comissão de gestão, as 3 pessoas que constituem essa comissão de gestão, souberam, na minha opinião, receber e apoiar e acarinhar o contributo que nós podíamos dar para ajudar a Casa de Serralves. Que áreas é que tem do parque dessa altura? Daqui do espaço da Quinta e do parque? Aqui de cima da casa é difícil. Portanto, aqui, porque aqui não tinha acesso. A única possibilidade que a gente tem, que eu tinha, o acesso, penso que era o geral, era só à zona agrícola. Pronto, mas só à zona agrícola. Sim, à zona agrícola, sim, à zona agrícola. E o quê? Ali, lá buscar a minha mãe, olha, vai buscar batatas, vai buscar couves, vai buscar... Era aquelas mercearias de bairro, não é? Praticamente era aquela mercearia de bairro, porque não havia. Havia uma mercearia aqui, nesses meus tempos de miúdos, eu estou a falar de miúdo quase até casar, até ir para a tropa, quase até aos 18, 19, 20 anos. Porque mesmo depois, quando trabalhava, ao fim de semana, portanto aquela coisa de ir buscar as compras, portanto, a minha mãe estava em casa, mas praticamente quem vinha buscar as coisas era eu, porque a minha irmã já tinha casado, já não estava em casa, era só eu que vivia com a minha mãe. Entretanto, meu pai faleceu, eu tinha 15 anos quando meu pai faleceu, portanto, só vivia com a minha mãe. Portanto, e era eu praticamente que fazia as compras, portanto, olha, vai buscar essa tal mercearia que havia, era uma mercearia que era, quais eram os produtos que ela vendia? Eram os açúcares, o que eles ali não tinham, não é?
Ele agora mais para o fim, já depois do 25 de Abril, já havia às vezes alguns produtos destes que eu acho que falavam aí, que ele já tinha, às vezes para remediar algumas pessoas, ele já tinha ali um bocado para servir. Mas, por exemplo, é o que ele não tinha, portanto, eram os açúcares, os azeites, sei lá, os vinagres, vinho também tinha, mas não tinha o vinho todo, portanto, ele só tinha ali uma espécie de vinho que era o que ele produzia, não é? Portanto, engarrafado ou qualquer coisa ele não tinha, portanto, tinha o vinho dele, portanto. Mas, por exemplo, também tinha umas couves, mas eram mais caras do que ali, portanto, ele ali, e ali eram mais frescas, porque quem as punha na outra mercearia, nem sei se eram eles ou se eram outros fornecedores que vinham ali trazer. Portanto, a relação ali à casa era um bocado dentro desse género. E isto até ao período de 25 de Abril. Depois de 25 de Abril, a relação ali com a casa, isso terminou. Terminou porque eu, entretanto, também casei, estive aqui e já fazia as compras, por exemplo, há uma cooperativa aqui também na freguesia, em que eu era sócio dessa cooperativa, que fazia a entrega das compras. Portanto, a gente fazia, era o rol, que é como aquilo se chamava, faz o rol, não é? O rol era a lista daquilo que queria, entregava o rol e eles faziam as cestas com os produtos e vinham trazê-los a casa. A cooperativa de Lordelo do Ouro. É aqui em Augusto Nobre, professor Augusto Nobre. No fundo é aqui nas traseiras, aqui, portanto, da frente da casa, portanto, ali tem a Rua Serralves, depois tem aqueles estabelecimentos, aqueles escritórios que ainda tem do outro lado, depois tem as traseiras do Clube Infante Sagres, né, do pavilhão, e depois mais em baixo é a cooperativa de Lordelo, o edifício novo, que ela não era ali, mas foi ali construído o edifício novo, que é onde ela ainda está hoje. Portanto, e naquela altura já o casamento, depois começa a ver os filhos e tudo mais, portanto aquela relação ali já com a casa, no tipo dessa aquisição desses produtos, já não tinha. Depois a relação, se calhar também tinha muita frequência de eu lá ir, era nesse sentido quase de uma fiscalização, quase de andar de verificação, de saber o que é que andava ali a acontecer, não é? Porque, por exemplo, o senhor Júlio, que naquela altura não havia telemóveis, mas era para o telefone de casa, eles tinham um número e quando aqui havia qualquer coisa, ou ele sabia qualquer pormenor, ligávamos e assim, olha, vai a acontecer isto, ou vai acontecer aquilo, vai haver visitas, por exemplo, depois havia visitas às vezes à casa, venho aqui e eu, sempre que pudesse, porque depois, a partir dos anos 80, comecei a trabalhar numa empresa que era em turnos, portanto, tinha praticamente durante a semana alguns dias em que eu os tinha de manhãs livres ou tardes livres. Portanto, e nesse período que eu tinha livre, portanto, a minha associação começou a ter muito mais atividade, porque comecei a ter disponibilidade para poder andar a chatear em mais sítios ao mesmo tempo, poder ir à Câmara, por exemplo, mais vezes, não é? E a outras instituições, não é? Que tinham a ver com a atividade que a gente fazia. Aqui, a Casa Serralves, é como eu digo, enquanto foi essa comissão administrativa, eu não digo que fosse, nunca fui funcionário da casa, mas eu atuava aqui dentro quase como um funcionário. Eu tinha o livre trânsito para entrar e sair a qualquer hora, para qualquer local. Portanto, as pessoas aqui conheciam-me, portanto, eu tinha autorização, entre aspas, de poder, que era principalmente desse, que era o presidente, que era como é que ele se chama? Ramos Pinto. É Ramos Pinto, parece que era o Ramos Pinto. Depois era a Teresa Anderson, que era dos Jardins, mas eu tinha naquela altura, pouca relação com ela, hoje tenho mais. E um que já faleceu, que também era um homem extraordinário, mas esse estava mais voltado para a parte dentro da instituição, que era o Fernando Pernes. Agora, o Ramos Pinto é que era um terra-a-terra, não é? Por exemplo, depois dele sair, ainda veio o engenheiro Braga da Cruz, que também conheci, ainda foi já com ele que conseguimos, pronto, e lá está, ele também ainda acatou, quer dizer, aceitava um bocado essa intervenção e utilizou-a. Que era informado quando existia visitas à casa, O que nós vinhamos aqui fazer era, neste caso, por exemplo, a piscina estava a ser retirada, nós fazíamos a intervenção a nível de comunicação social, fazíamos o comunicado, fazíamos as nossas relações, não é? Portanto, os nossos contactos, a alertar, porque no fundo qual era a força que a gente tinha? A força que a gente tinha, que hoje não tem, era a comunicação social, porque naquela altura eles ampliavam o grito de revolta, não é? De censura, ampliavam-no, então os Jornal de Notícias naquela altura era o nosso grande tribuno. Os Jornal de Notícias aquilo espelhava, era páginas inteiras, quer dizer, quem lesse os jornais pensavam que nós devíamos ser um esquadrão, não é? E nós continuamos a ser os mesmos que éramos há 45 anos. Vamos fazer 45 anos agora em novembro. Praticamente
o núcleo duro nunca conseguiu alargar mais do que isso. Ainda fizemos uma sessão ontem, estivemos aí, que juntámos algumas pessoas e lá está, são os mesmos há 45 anos. Portanto, isto vai se extinguir por natureza. Estas fotografias, algumas, estas devem ser das mais antigas. Estas duas mostram realmente a riqueza que era esta casa quando era explorada agriculamente, portanto, a exploração agrícola. Temos a casa, no fundo, porque assim, a gente às vezes não consegue proteger uma coisa porque não sabe quanto ela vale. Nós temos hoje uma área que é o património, não é? Também incluímos a área da defesa do património, em que o lema é conhecer para defender. Porque realmente chegámos à conclusão, aqui há muitos anos atrás, que as coisas são destruídas ou são feitas desaparecer porque as pessoas não sabem o valor que elas têm e nem sabem reconhecer o valor que têm que preservar. Essas fotografias são de quê? Estas fotografias devem ser de entre 74 e 80. Portanto, é no início bem para aqui. Portanto, a casa, portanto, isto era tudo cultivado, não é? E isto aqui era um repolho, portanto, um exemplar de um repolho aqui da casa, não é? Destes que estão por aqui fora, não é? Esta fotografia foi tirada assim porque isto é quase uma despedida. Esta fotografia foi tirada pouco antes. Não é uma despedida, é mesmo. Eles foram despedidos, não é? Portanto, a casa começou a ter, portanto, agora quando foi a administração, começou a ter outro tipo de organização. A zona agrícola ia acabar por natureza, que é como existe agora, portanto, é utilizada para fazer esses eventos e outra coisa. Portanto, o caseiro deixou de ter sentido, portanto, continuar. Por aquilo que eu sei, os velhotes, entre aspas, estavam já numa idade boa para descansar. Os filhos, penso que as filhas, pelo menos, conseguiram arranjar emprego aqui. Portanto, houve uma... Não sei se ainda cá trabalham todas, pelo menos. O rapaz foi para a Câmara, porque não sei se ele ainda trabalha lá na Câmara. E este senhor aqui não sei nada dele, porque ele era funcionário da casa, já da casa, não era daqui. Ele andava com o trator, mas ele não pertencia à casa. Aqui é que era só aqui a família. Portanto, eu, naquela altura, disse assim, até o pão fiz questão que ficasse na fotografia, porque assim, esta vai ficar para a história. Não vendiam leite aqui? Do leite? Vendia leite, então não vendia. Então tinha as vacas, leite, ovos. E embora também não fosse produção daqui, mas também vendia. Eu estava aqui as grades. Também vendiam cerveja. Mas a cerveja não era? Não, mas O vinho era? Não, mas a cerveja era como eu estava a dizer, que às vezes os pacotes de açúcar, ou até umas massas, ou qualquer coisa, era capaz de ter ali, não tenho um pacotinho de massa, e às vezes para desenrascar, como se fazia aquilo. Isto aqui também é histórico, foi pena, porque se a casa crescesse lá para fora, podia vir a integrar isto que estava no projeto da construção do bairro. Que é assim, isto também é fruto de virmos estudar aqui esta zona. Portanto, o Porto, vocês já se aprenderam na história, o Porto esteve cercado durante quase 3 anos, não é? E o fim do cerco deveu-se a uma batalha muito importante, em que o Dom Pedro, as tropas de Dom Pedro, infligiram, de facto, uma forte derrota nas tropas de Dom Miguel. E essa batalha foi travada aqui nas traseiras desta casa, foi aqui nesta curva, essa batalha foi travada aqui. É aqui um sítio que está na história do cerco, esta zona é conhecida pela Flecha dos Mortos. Flecha dos Mortos porque realmente eles nem sabem ao certo quantas pessoas ficaram aqui, enterradas aqui na zona, não é? E para honrar essa memória, no projeto do bairro, deveria ter ficado salvaguardada esta fonte, que era onde eles utilizavam a água para o abastecimento da tropa, esta fonte, e uma calçada portuguesa que existia, que era o caminho que fazia a ligação do Porto à Foz, à Marginal. Esta fotografia é de um período em que a zona agrícola, ou jardim da casa, estava um brinquinho. Porque a partir, portanto, da aquisição da casa, não é?
uma das tarefas, neste caso da arquiteta, da Teresa Elsa, não é? Foi realmente recuperar todos os jardins, não é? Portanto, aquilo que tu sabes, lá limpar e refazer as estufas. As estufas foram todas restauradas. Muitas delas, até praticamente o restauro foi praticamente fazê-las de novo, porque estavam podres mesmo, tudo arrumado. Aqui havia uma em frente à outra e haveria, portanto, eu julgo que elas eram 3, mas 2 aqui mesmo em frente uma à outra. Eu andei à procura dessas fotografias, nem sei se tinham ali naquelas, foi antes de começarem as fundações para a construção do museu. Eu tenho um levantamento fotográfico, porque praticamente os canteiros, tirando as flores, mas tinham canteiros e canteiros que vendiam aqui muito alfazema. Aquilo até era um espetáculo, quando ela estava florida, as fundações do museu estiveram a aguardar um tempo para permitir a cultura, portanto, o apanhar da alfazema daquele ano. Então continuavam a vender produtos nessa altura? Não, vendiam, mas já a casa, já não havia o caseiro, era a casa. A casa depois, e ainda hoje vende. A casa ainda hoje vende, não sei se ainda tem, mas pronto, vendia o mel, portanto também era um produto que também havia aqui, que as colmeias, portanto havia mel, portanto, e a casa aqui acho que ainda tem. Ainda vende. A casa aqui ainda tem ali, não sei se é na biblioteca ou qualquer coisa, aqui nesta entrada aqui. Não é? Ainda vem ali, eu não sei, agora já há muito tempo que não ando por aqui, agora já é raro, mas ainda tinha ali, em determinada altura, tinha produtos, estas saquinhas de alfazema, não sei o quê, porque continua a ter, porque eles deslocaram este jardim de aromáticas, deslocaram-no lá para cima, não é? E a associação que eu tenho, que eu pertenço, participava nos programas dos jovens da ocupação de tempos livres, nas férias grandes. Havia aqui, portanto, agora parece-me que já não há, mas aqui há uns anos atrás havia um Instituto da Juventude, patrocinava programas de ocupação de tempos livres aos jovens, não é? Estudantes, portanto, a partir dos 12, 13, 14 anos, até quase pré-universitários, eu tive aqui essa corrente toda, tinham uma remuneração simbólica, portanto, recebiam uma pequena contribuição, que para alguns fazia jeito, que não tinham, às vezes, das casas, não tinha aqui, juntavam aquele dinheirito para comprar algumas coisas para eles, e então aquilo começou por ser, que normalmente era durante 2 meses. Primeiro era um mês, portanto, acho que foi no primeiro e segundo ano, salvo erro, era um mês, mas havia muitas candidaturas de jovens e havia muito poucos, quer dizer, havia muitos que ficavam de fora desses programas. E o responsável do Instituto da Juventude aqui no Porto, penso que até depois, talvez a nível nacional, dividiu os 2 períodos para 4 períodos, portanto, de 2 semanas. Portanto, havia 2, 2, 2 e 2. E, portanto, suponhamos, eu tinha aqui 15 jovens, por exemplo, às vezes vamos fazer, porque depois também havia das associações de pedir os jovens que precisassem, não é? E de acordo também com as disponibilidades do Instituto, se tivesse. Eu, por exemplo, tinha aqui 10. Se tivesse 2 períodos de um mês, tinha só 20 jovens. Se tivesse os 4 períodos como eu tinha normalmente, passava a ter 40. Não é? Tinha 10, 40. O trabalho que eu lhes arranjava para eles fazer também tinha de tal maneira organizado, porque eu não podia andar aqui sempre à beira deles. Eu conseguia ter sempre jovens em cada um dos turnos, que já andaram em turnos anteriores, em que eles sabiam já o que era para fazer e encaminhavam os outros, não é? Portanto, eram repetentes, não é? Eu tornava em cada grupo, repetentes em cada grupo, que normalmente os que já andavam nos 11º, 12º, tomavam conta de outros que andavam no 5º, 6º e 7º, não é? E depois eles iam subindo, quando eles chegassem às tantas a estar, porque isto não foi durante aí, sei lá, 10 anos ou mais. E isto aqui, o que é que eu organizava? Normalmente, no último dia, ou no penúltimo dia, na semana que terminasse, eu organizava-lhes uma visita, quase, quer dizer, era sempre, à Casa vinham todos, porque era num período em que isto era novidade e eles traziam-los aqui todos. E depois, às vezes ainda conseguia levá-los ou à Serra Santa Justa, por exemplo, passar um dia de piquenique, não é? Ou ao parque, que também era novo naquela altura, que não sei se vocês aqui já ouviram falar, que é o Parque Biológico da Vintes, portanto, em que também andámos com muitos jovens lá também a ajudar na altura a limpar. Isto aqui era visita só. Aqui visita. Aqui o chefe dos jardineiros, que era este senhor aqui, era o Cicerone. Mostrava-nos
mostrava as estufas, dizia os nomes, não é? Olha, isto aqui planta-se a isto, porque aqui a maior parte dos jovens, eu também não conheço tudo, não é? Mas então, se perguntar aos jovens o que é isto, eles não sabem, não é? Portanto, o que é uma couve, o que é um repolho, o que é isto, às vezes não distinguem, não é? E eles aqui eles aprendiam, eles aqui, olha, isto é aquilo, os nomes, e eles vinham aqui fazer essas visitas. E o que é que eles achavam quando cá vinham? Achavam maravilha, achavam tão bem isto que eles hoje sabem que isto é um ponto de visita. Agora bem menos, porque agora também desde que começaram a pôr a pagar as entradas e não são baratas, eles já bem menos. Embora eu já os tenha dito que há pelo menos um domingo que eles podem aproveitar, embora só sendo de manhã. Que às vezes também venho aqui com os meus netos mostrar, porque os meus netos também são visita aqui de vez em quando. Além das festas que eles fazem aqui 2 vezes por ano das portas abertas, não é? São 2 fins de semana. Além dessas, às vezes ainda venho aqui ao domingo de manhã com eles quando estou bem disposto e eles estão disponíveis. Que agora também posso tirar às vezes o telemóvel a mim é difícil. No dia que o parque abriu, isto é assim, eu como morador aqui da freguesia, embora não natural, mas com uma forte costela daqui, até porque um dia que vá daqui para o outro lado, eu vou ficar aqui. A minha casa de repouso já está comprada há muitos anos. Os seus pais estiveram aqui ao pé da padaria? Viveram aqui? Pois estiveram aqui, viveram aqui, mas pronto, e também estão no mesmo sítio. E eu também vou ficar aqui, não vou para onde nasci. Mas a casa em si, portanto, o termo, para mim pessoalmente é um motivo de satisfação isto existir. E quando se falou do museu, de ter um museu, porque foi comprado para esse fim. Portanto, o Estado, portanto, neste caso a Ministra da Cultura, na altura, e a proposta que houve, porque na altura eu lidei com essas pessoas, lidei com a Teresa Patrícia Gouveia e lidei com o Engenheiro Carlos Brito. Antes de abrir ao público, quando ainda na fase da negociação da casa. Portanto, eu não digo que tivesse sido ouvido, não é? Mas tive algumas opiniões em que, de certa forma, também corroboraram para algumas informações, portanto, principalmente algumas tentativas que houve de desvio da utilização, portanto, de ser, de certa maneira, acauteladas porque chegavam a tempo aos ouvidos, não é? Portanto, nós tínhamos um bocado essa função, não é? Dar o alerta, às vezes, antes de determinada coisa chegasse a facto consumado. Portanto, alertávamos, punhamos de pré-aviso. Agora, quando foi aberto, quando se deu a aquisição da casa e foi feito, depois há um período, a casa é adquirida, há um tempo de recuperação da casa, até criar as condições para ser feita a abertura ao público. Esse período aí vinha aqui muitas vezes. Na qualidade, neste caso, na qualidade não era só o Belmiro, naquele caso eu acho que as pessoas aqui me relacionavam com a associação. Sim. Porque assim, eu Belmiro Cunha, estou muito bem em casa. Eu continuo a sair de casa todos os dias aquilo, não como Belmiro Cunha, mas como membro deste grupo de cidadãos que, por força também se calhar da minha pressão, acabam por ainda não se desmobilizarem, não é? E estarem presentes ainda nestas coisas que é preciso às vezes afirmar uma determinada posição. Portanto, o contentamento, portanto, a satisfação por isto existir, para nós era um motivo de orgulho. Porquê? Nós naquela altura dizíamos assim, Lordelo do Ouro, que era sozinha, agora são 2, encostaram-nos outra freguesia, mas naquela altura éramos só uma. Lordelo do Ouro já tem, naquele período, os melhores hotéis da cidade do Porto. Naquela altura nós tínhamos o Meridian, que tinha sido construído recentemente, o Meridian, tinha sido construído o outro que está quase em frente, que agora nem sei como é que ele se chama, é o Palácio Atlântico, o Atlântico, que é também na Avenida da Boa Vista, são os dois ao lado um do outro, e tinha acabado de ser construído aqui o Ipanema Parque, que na altura que ele foi construído o Ipanema Parque era só o melhor da cidade do Porto. E hoje na freguesia também ainda temos um que ainda é classificado, agora neste momento, o melhor da cidade, que é o Sheraton. O Sheraton é o Lordelo do Ouro. O Lordelo do Ouro ainda vai para aquele lado. E então nós dizemos, também, nós não temos os melhores hotéis da cidade.
Falava-se naquela altura da construção da marina. Aquela marina que está do lado de Gaia, falava-se que era para ser construída do lado do Porto, aqui em frente. Não é? Falava-se nisso, vai ter a marina. E nós dissemos, sim senhora, nós apoiávamos a construção da marina. Porque vai lá desaguar aquele ribeiro que há bocadinho falei que era cheio de esgoto, assim, eu certeza que a marina ali não quer lá o ribeiro a desaguar de esgoto. Portanto, uma coisa ia resolver a outra. Ora, como um museu deste tipo, este Loureiro do Ouro tinha que subir. Nós estávamos a contar era com aquilo que traz o Loureiro do Ouro hoje para as páginas dos jornais, que era o que a gente não queria, não é? O crescimento deste espaço, desta zona em volta, foi possível também por causa de serralvos? Sim, eu acho que também deve, porque agora assim, isto agora é um ímã. Estas coisas todas agora é um ímã. Quer dizer, a vontade era tão grande de usufruir daquilo que a gente sabia, que, embora ela não estivesse em condições, mas a gente sabia que ela tinha essa potencialidade, que se calhar hoje pode-se reconhecer que foi erradamente feita aquele anúncio de dizer vamos transformar esta propriedade num grande parque público, não sei o que é, porque já era a vontade. Portanto, não de destruir, não de ocupar, mas de preservar e de dar para usufruto da população, que hoje posso, portanto, nesse aspecto, nós, na minha associação, podemos considerar atingido. Porque eu posso ser dissonante em algumas opiniões, mas pronto, a minha associação também tem 45 anos e eu hoje também posso dizer a toda a gente que é graças à dissonância de opinião. Aqui não há, como é que dizer, não há unanimidade, há confronto de ideias. Parece um bocado difícil de perceber como é que 6 ou 7 pessoas, não é, com diferenças de idade, embora o grosso que me combate, e muitas vezes eu sou obrigado a dar a mão à palmatória porque eles ficam em maioria, não é? Eu também não é por isso. Portanto, debatemos as ideias, mas respeitamos depois a que prevalece, não é? E eu também me sujeito a isso. E então, neste caso aqui, eu entendo, mesmo assim, com todas estas coisas, entendo que realmente o que foi aqui feito e o que está a ser feito é importante. Não é só para Loureiro, neste caso aqui já ultrapassei um bocado isso, nem para a cidade. Eu acho que isto é importante até para o próprio país, para todos os portugueses, para nós, que isto é um motivo de orgulho. Saber, eu, por exemplo, vou para baixo, eu venho para aqui, não sei o que, vejo esta gente toda que vem de não sei de onde, não é? Vem ver, eu para mim acho isso interessante e acho, quer dizer, dá vida, pronto, não sei, entre o silêncio e o vazio que a gente vê hoje passando em algumas ruas do Porto, não é? Que é triste, não é? Assistir e ver o rebuliço lá debaixo desta discussão ambiente, do Mozinho e a Rua das Flores, não é? E agora, infelizmente, com as obras ainda que estão lá agora a estragar tudo, mas quando aquilo estiver tudo depois direitinho, eu só espero é que não aconteça aquilo que realmente eles dizem que já aconteceu noutros lados, que eu não sei, não é? É que este rebuliço de repente fuja e a gente volta a ficar com aquilo ali então abandonado, porque depois já lá não há ninguém a viver, não é? Porque é isso que agora, penso que essa preocupação está agora a ressurgir, agora e está a haver alguma intenção por parte da Câmara, espero que bem conseguida, de tentar equilibrar um bocado o não matar a galinha dos ovos de ouro, que tem sido de facto este crescendo que dinamizou a cidade, portanto é indiscutível, mas também não lhe tirar a vida, não lhe retirar a vida que ela precisa também para continuar a sobreviver, não ficar só pendurada no comércio, não é? Porque o comércio chega às 7, às 8, fecha, e depois só abre no outro dia às 9 e é preciso ter aqui alguém. E pronto, esse é o receio que eu acho que quem percebe disto está a ter e que acho que já está também atempadamente um bocado também a atender a isso. Eu para mim, com todos os argumentos que eu possa dar e dou em negativo, não chega nem para uma ponta daquilo que é positivo. E se eu reconheço isso perfeitamente, estou disponível para aceitar isso e dar a cara em qualquer lado. Agora, dizem-me assim, este museu não devia ter sido construído aqui porque destruiu isto, desfez aquilo, não sei o que mais. E eu até compreendo que a pessoa que me explicou isso sabia mais do que eu. Mas eu digo assim, e agora o que é que eu lhe faça? O museu está ali, também é importante, pronto, está feito, a gente agora não pode pegar nele e pô-lo do outro lado. Não foi atendível no início, pronto, agora está aqui.
ali aquele aumento, podia ter sido, voltámos outra vez ali, podia ter sido, ali o aumento, a construção da casa de Manuel de Oliveira. E assim, aquele projeto era um projeto muito antigo, se não fosse para ali, que a gente já valia discutir, a gente vai fazer, o que é que lá está? É galinheiros, o que é que a gente vai querer que proteja? É os galinheiros, é as coisas de guardar os cães, que é onde está a parte de baixo. Portanto, a casa vai ficar, a casa de onde moravam lá os funcionários, não é? Capaz da frente, está mantida, foi recuperada, não é? O que foi realmente substituído e mudado era aquela parte que era os anexos. Pronto. E a Casa Manuel de Oliveira é mais, lá está, mais uma coisa que está aqui. Para cá está cá dentro, mas podia estar lá fora, mas desde que estivesse aqui, em que eu, no meu entendimento, assim, gosto que fique aqui. E agora está aqui dentro. E não, eu entrei ali no outro dia, aqui, que foi a primeira vez que eu lá entrei, que eu não, nem na inauguração vim ali, porque não tive a oportunidade de vir ali. O padre de Lordelo vinha celebrar missa à casa. E a casa abria a capela aos moradores que viviam aqui na zona, quisessem assistir à missa ali. Isto nos anos 60, porque depois a senhora começou, portanto, entretanto faleceu, o marido não era vivo, Delfim Ferreira não era vivo. Faleceu, ficou a velhota, a doutora Sílvia, e a partir de determinada altura aí, portanto, isto foi quando fechou, ela praticamente fechou os portões, fechou-se aqui dentro, foi quando isto começou a ficar tudo abandonado. Na altura? Tudo abandonado. Quando? Mas a capela, portanto, era utilizada. Portanto, nós temos uma resposta, não sei, de algures, em que já me disseram aqui, a capela não é utilizada, porque nós temos aí temos um documento que estava para ali, em que, quando foi a reclassificação para Monumento Nacional, e nós já tínhamos dito isso ainda antes, quando foi para imóvel de interesse público, ainda hoje a nossa opinião é que a capela deve ser restaurada, portanto deve ser colocada como está, e deve estar aberta ao público. A capela. Portanto, aquela entrada que dá para a rua, da frente da capela, para quem quiser passar e permitir acesso à capela, devia ter acesso ao público. Sim, mas abria-se o portão a família é que abria a porta e permitia que os moradores aqui desta zona, se quisessem assistir, que era ao domingo às 9 horas da manhã. Portanto, quem quisesse ir à missa, portanto, ao Conde Vizela, era como os mais velhos conheciam a casa, quem quiser ir ao Conde Vizela, vai lá ao Conde Vizela. Não é? E o padre vinha de Lordelo, isto pertencia, a capela pertencia a Lordelo, e ele vinha aqui. Depois da senhora começar a entrar numa idade, se calhar penso que ficar doente, ou ficar já mais avançada na idade, portanto, fechou e deixou. Mas o que nós defendemos hoje é que a capela deve estar aberta ao público, não é o público aqui dentro, o que vem fazer a visita. Nós entendemos que o público, mesmo o passante, não é morador, o passante. Até porque a capela, por incrível que pareça, quando a casa foi classificada, elas chamaram-lhe um nome que nós nunca ouvimos chamar na vida. E nunca lhe chamamos. E hoje ninguém lhe chama daqui. Que é como é conhecido hoje, que é o Casal de Santa Maria. Quinta do Casal de Santa Maria. Penso eu que foram os técnicos da Direção do Património que lhe atribuíram esse nome pelo significado da capela. Porque os santos que lá estão é exatamente a Nossa Senhora e o São José. Desapareceram. O que é que o Sr. Belmiro espera para os próximos 100 anos do parque? O parque faz este ano 100 anos. Sim. O que é que o Sr. Belmiro espera para os próximos 100 anos do parque? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, não é? Atendendo às grandes transformações. Embora vamos ver no espaço que hoje limita o parque, eu penso que ele está igual ao que eu conheci, de menino, e penso que se calhar se daqui por 100 anos ele puder estar nesse limite, ainda, já não era mau, daqui por 100 anos. E se mantiver, se calhar já não, as mesmas características que tem hoje, mas com certeza a evolução é muito grande, vai certeza muitas coisas serem alteradas. A que eu poderia defender hoje, no sentido de manter o mais possível, era a zona agrícola. Portanto, é a única que ainda está mais natural relativamente àquilo que eu conheci de pequeno.
porque aqui a zona dos jardins da casa está muito diferente pelas ocupações que já teve e pelas alterações. Agora, a zona agrícola está como eu a conheci, ainda praticamente está intacta. É a sua zona preferida do parque? É a minha zona preferida do parque. E se mantiverem lá na mesma, se conseguirem, porque é difícil porque é preciso ter quem trate, e hoje cada vez há menos quem trate, é preciso criar o gosto em jovens para lhes mostrar que para viverem daquilo não, porque não conseguem, mas nem que seja num hobby, nem que seja por uma, não digo distração, mas por uma ocupação lúdica, até com os filhos e não sei o quê, para manter a zona agrícola neste momento naquele estado, para além dos canteirinhos, os animais. Os animais é de uma importância, principalmente para os que vêm, para as crianças, para cima, porque eles não conhecem aquela vivência. E se possível, agora já não têm aí, que é a coisa mais, como é que eu não vou dizer romântica, quando vou lá que tiro sempre a fotografia, que é o palheiro, pá. O palheiro é mesmo da minha meninice. Sabe o que é o palheiro, não sabe? Eu com certeza cresci num palheiro. Que eu onde nasci, na casa onde nasci, o meu falecido pai criou porcos e uma vaca. E eles eram criados nesse palheiro. Os cobertos para a palha do milho, não é? Pelas canas do milho.